O Brasil pode estar diante de um daqueles momentos silenciosos que, no futuro, serão lembrados como pontos de virada na história da defesa nacional. Nem sempre uma transformação estratégica acontece com grandes anúncios, desfiles militares ou declarações impactantes em cadeia nacional. Às vezes, ela começa em uma sala de reunião, com generais, engenheiros, técnicos e representantes da indústria nacional discutindo os próximos passos de um projeto que pode alterar profundamente a forma como o país é visto no cenário regional. E é exatamente isso que parece estar acontecendo agora. O Exército Brasileiro, em parceria com a Avibras Aerocó, avança no desenvolvimento do míssil tático balístico, conhecido como MTB. Esse projeto, inserido no programa estratégico Astros, Fogos, representa muito mais do que a criação de um novo sistema de armamento. Ele simboliza uma mudança de mentalidade. Mostra que o Brasil está buscando fortalecer sua capacidade de defesa, reduzir dependências externas e ampliar sua autonomia tecnológica em uma área extremamente sensível. Estamos falando de uma iniciativa que pode mudar a balança de poder na América Latina. Um projeto que coloca o Brasil em uma posição de destaque entre os países capazes de desenvolver soluções complexas de defesa. E, mais do que isso, um sinal claro de que soberania não se defende apenas com discursos, mas com planejamento, indústria, ciência, tecnologia e decisão estratégica. Hoje, vamos entender por que esse míssil importa tanto, o que ele representa para o Exército Brasileiro, qual é o papel da Avibras nesse processo e por que esse avanço pode ter impactos profundos no futuro da defesa nacional. A primeira placa dessa jornada nos leva diretamente ao ponto central. O Exército Brasileiro está avançando no desenvolvimento de um míssil tático balístico em parceria com a Avibras Aerocó. Isso, por si só, já seria uma notícia relevante. Mas o verdadeiro peso dessa informação está no contexto em que ela aparece. O MTB não surge isolado, como uma ideia experimental ou um projeto desconectado da realidade estratégica do país. Ele está inserido no programa estratégico Astros, Fogos, uma das iniciativas mais importantes da modernização militar brasileira. O sistema Astros já é um dos maiores símbolos da indústria de defesa nacional. Desenvolvido no Brasil, ele consolidou a Avibras como uma empresa de destaque no setor e demonstrou que o país possui competência para criar sistemas complexos, exportáveis e respeitados internacionalmente. Ao longo dos anos, o Astros tornou-se uma referência em artilharia de foguetes, sendo associado à capacidade de longo alcance, mobilidade e poder de dissuasão. Agora, com o desenvolvimento do míssil tático balístico, esse programa entra em uma nova fase. A transição de foguetes não guiados para sistemas mais precisos representa um salto qualitativo. Não se trata apenas de aumentar alcance ou poder de impacto. Trata-se de elevar o nível tecnológico, ampliar a precisão, melhorar a integração com sistemas de comando e controle e oferecer ao Exército uma capacidade mais moderna, compatível com as exigências dos conflitos contemporâneos. Em outras palavras, o Brasil não está apenas atualizando um sistema antigo, está construindo uma nova camada de dissuasão. E dissuasão, no mundo militar, é uma palavra-chave. Significa possuir capacidades suficientes para fazer qualquer possível adversário pensar duas vezes antes de agir contra os interesses nacionais. Não é sobre agressividade, é sobre segurança. É sobre deixar claro que o país tem meios para proteger seu território, seus recursos, sua população e sua soberania. A segunda placa nos leva ao Centro Tecnológico do Exército, o CETEX, onde ocorreu uma reunião de coordenação estratégica no dia 5 de maio. À primeira vista, pode parecer apenas mais uma reunião institucional, mas, quando olhamos para os participantes e para o tema discutido, percebemos que há algo muito maior em andamento. Estiveram presentes autoridades militares de alto nível, incluindo representantes da diretoria de fabricação,
do Estado-Maior de Projetos e Doutrina de Inovações, do Centro Tecnológico do Exército, do Escritório de Projetos do Exército e do Centro de Avaliações do Exército. Do lado da indústria, participaram diretores da Avibras Aeroco, incluindo nomes ligados às áreas comercial e operacional. Esse conjunto de participantes revela uma coisa importante: o projeto não está sendo tratado como uma simples intenção futura. Ele está sendo discutido em nível estratégico, envolvendo setores técnicos, operacionais, industriais e administrativos. Quando uma reunião desse porte tem como foco o aprofundamento das diretrizes de contratação para o desenvolvimento de um míssil, isso indica que o tema entrou em uma fase relevante de estruturação. Não significa necessariamente que todos os detalhes já estejam definidos, nem que o sistema esteja pronto para uso imediato. Mas mostra que há planejamento, articulação e vontade institucional de avançar. E esse detalhe é fundamental. Projetos de defesa de alta complexidade não nascem da noite para o dia. Eles exigem anos de pesquisa, testes, ajustes, investimentos, contratação de pessoal especializado, desenvolvimento industrial e coordenação entre diferentes órgãos. Por isso, cada reunião desse tipo representa uma etapa importante dentro de um processo maior. O fato de o Exército Brasileiro continuar organizando e aprofundando essas discussões indica que o MTB não é apenas uma ideia em papel. É uma iniciativa que está sendo tratada como parte da estratégia de modernização da Força Terrestre. E aqui está o ponto central. Quando o Estado, as Forças Armadas e a indústria nacional caminham juntos, o país ganha algo que vai além de um equipamento militar. Ele ganha capacidade própria. A terceira placa revela um aspecto essencial dessa história: o papel da indústria nacional. A Avibras não é apenas uma fornecedora. Ela é uma peça histórica da base industrial de defesa brasileira. Ao longo de décadas, a empresa construiu conhecimento, acumulou experiência e participou de projetos que colocaram o Brasil no mapa internacional da tecnologia militar. Quando o Exército se aproxima da Avibras para desenvolver um projeto como o MTB, está também reforçando a importância de manter viva a capacidade industrial brasileira em setores estratégicos. E isso é muito importante porque defesa não se resume a comprar equipamentos prontos de outros países. Comprar pode resolver uma necessidade imediata, mas não garante soberania plena. Quando um país depende totalmente de fornecedores estrangeiros, ele também fica vulnerável a embargos, pressões diplomáticas, restrições de peças, limitações de uso e interrupções no suporte técnico. Ter uma base industrial de defesa forte significa poder produzir, adaptar, manter e evoluir sistemas dentro do próprio território nacional. Significa formar engenheiros, técnicos, pesquisadores e especialistas. Significa gerar empregos qualificados e preservar conhecimento que não pode ser improvisado em momentos de crise. No caso do MTB, esse fator se torna ainda mais relevante porque mísseis são sistemas de alta complexidade. Eles envolvem engenharia avançada, integração de componentes, controle de qualidade rigoroso, testes, segurança, logística e domínio tecnológico. Mesmo sem entrar em detalhes técnicos, é evidente que um projeto assim exige uma estrutura industrial sólida. Por isso, a parceria com a Avibras tem um significado político, econômico e estratégico. Ela reforça a ideia de que o Brasil precisa proteger sua indústria de defesa não apenas como um setor comercial, mas como uma extensão da própria soberania nacional. Porque, no fim das contas, um país que não domina tecnologias críticas depende da decisão de outros para se defender. A quarta placa nos leva ao coração do programa, o Astros, Fogos. Esse programa faz parte dos esforços de transformação do Exército Brasileiro e busca ampliar o poder de fogo da Força Terrestre. Mas o mais importante é entender que a guerra moderna mudou. Hoje, não basta ter quantidade. É preciso precisão, mobilidade, integração e capacidade de resposta. Sistemas modernos de foguetes e mísseis não atuam sozinhos.
Eles fazem parte de uma rede maior conectada a centros de comando, inteligência, vigilância e controle. A eficácia não depende apenas do armamento em si, mas da capacidade de identificar ameaças, tomar decisões rápidas e empregar meios de forma coordenada. Nesse cenário, o desenvolvimento do MTB pode representar uma evolução natural do Astros. O Brasil já possui tradição em sistemas de foguetes. O próximo passo lógico é avançar para capacidades mais precisas e sofisticadas. Isso coloca o Exército em sintonia com uma tendência global. Diversos países vêm investindo em sistemas de longo alcance, munições guiadas e vetores táticos capazes de aumentar a dissuasão sem necessariamente ampliar o tamanho das tropas. A tecnologia passa a multiplicar a capacidade de uma força militar. Para o Brasil, que possui dimensões continentais, fronteiras extensas, recursos naturais estratégicos e responsabilidades regionais importantes, esse tipo de capacidade tem valor especial. Não se trata de ameaçar vizinhos. Trata-se de garantir que o país tenha meios compatíveis com o tamanho de seus desafios. O tesouro que encontramos ao final dessa jornada é claro. O Brasil está buscando construir uma capacidade de dissuasão mais avançada, mais autônoma e mais compatível com seu peso geopolítico. O míssil tático balístico não deve ser visto apenas como um armamento. Ele deve ser entendido como símbolo de uma transformação maior. Ele representa a tentativa de unir exército, indústria, ciência e planejamento estratégico em torno de um objetivo comum: fortalecer a defesa nacional. Se esse projeto avançar como esperado, o Brasil poderá se consolidar como um dos poucos países da América Latina com capacidade própria para desenvolver sistemas táticos dessa categoria. Isso tem consequências importantes. Primeiro, aumenta a credibilidade militar brasileira. Um país com maior capacidade tecnológica passa a ser levado mais a sério em negociações internacionais e em fóruns estratégicos. Segundo, fortalece a indústria nacional. Projetos como esse criam cadeias produtivas, estimulam inovação e preservam conhecimento sensível dentro do país. Terceiro, amplia a autonomia política. Quando o Brasil domina tecnologias críticas, ele reduz sua dependência externa e ganha mais liberdade para tomar decisões de defesa conforme seus próprios interesses. E quarto, envia uma mensagem de soberania. Uma mensagem de que o país não está parado, não está apenas observando o mundo mudar, mas está se preparando para um ambiente internacional cada vez mais instável e competitivo. O mundo está passando por uma fase de rearranjo de poder, conflitos regionais, tensões entre grandes potências, disputas por recursos e avanços tecnológicos estão redefinindo a segurança global. Nesse contexto, países que não investem em defesa correm o risco de perder relevância, autonomia e capacidade de proteção. O Brasil, por sua dimensão, população, economia e posição estratégica, não pode se dar ao luxo de pensar pequeno. O MTB, dentro do Astros, Fogos, pode ser uma peça importante nessa nova visão de país. Uma visão em que defesa não é gasto inútil, mas investimento em soberania. Uma visão em que tecnologia militar também gera desenvolvimento científico e industrial. Uma visão em que a paz é preservada não pela fraqueza, mas pela capacidade real de dissuasão. É importante lembrar, uma defesa forte não significa buscar conflito. Pelo contrário, muitas vezes, a melhor forma de evitar uma guerra é deixar claro que o país está preparado para defender seus interesses. E é exatamente por isso que esse projeto merece atenção. O avanço do míssil tático balístico, em parceria com a Avibras Aerocó, pode marcar uma nova etapa da defesa brasileira. Ele mostra que o Exército está atento às mudanças do cenário internacional e busca modernizar suas capacidades dentro de uma lógica de soberania, autonomia e fortalecimento da indústria nacional. Ainda há muitas perguntas em aberto. Detalhes técnicos não foram divulgados e é natural que permaneçam sob sigilo por razões de segurança.
Também será necessário acompanhar os próximos passos, os contratos, os investimentos e o ritmo real de desenvolvimento do projeto. Mas uma coisa já está clara: o Brasil está se movimentando. E esse movimento pode mudar a forma como o país se posiciona na América Latina e no mundo. O MTB não é apenas uma arma, é uma declaração de intenção estratégica. É um sinal de que o Brasil quer ter mais controle sobre seu próprio destino militar, tecnológico e geopolítico. Para quem acompanha a defesa nacional, esse é um tema que merece atenção máxima. Porque grandes mudanças nem sempre começam com barulho. Às vezes, começam com uma reunião técnica, uma parceria industrial e uma decisão silenciosa de não depender mais dos outros para proteger aquilo que é nosso. E agora, eu quero saber a sua opinião. Você acredita que o desenvolvimento do míssil tático balístico é um passo essencial para fortalecer a soberania do Brasil? O país deve investir mais em sua base industrial de defesa e em tecnologias estratégicas próprias? Ou você acha que existem outras prioridades mais urgentes? Deixe sua opinião nos comentários, participe do debate e compartilhe este vídeo com quem acompanha o futuro da defesa nacional. Porque entender o que está acontecendo agora é fundamental para compreender o Brasil que pode surgir nos próximos anos.